Galera, e o John Textor do Botafogo que provocou o Flamengo aqui, né, na apresentação do novo técnico do Botafogo aí, né? Provocou o Flamengo com as taças aí da Libertadores, do Brasileiro, né? Falando que o Flamengo vai ter que correr atrás dessas taças porque eles são atualmente, né, são os campeões. Então vamos dar uma olhada aqui no dono do Botafogo aí, né, que provocou o Flamengo. Vamos olhar aqui. So why did I ask for these trophies to come in? This is a message to our supporters. Have fun all you want down in the Sao Paulo media. The folks at UOL, the folks that follow the big champions of Brazil. But our supporters, go out into the community. We are the reigning champions of Brazil. We are the champions of South America. I have helped to build this club with the family of Botafogo with a particular approach. We do view this as the preseason. I will take the Brazil Championship over the Super Cup any day. I will take the Copa Libertadores trophy over the Recopa any day. We are reigning champions of South America until the end of November of this year. We are reigning champions of Brazil until December of this year. Enjoy the ride. You are champions. You have nothing to be embarrassed about. Tell your friends at Flamengo that you're on top of the mountain. You cannot get knocked off the top of the mountain in the preseason. You've got to win many games to win the Brazil. You have to win a huge continental tournament to win the Copa Libertadores. You don't get to show up when we're in transition, beat us for one game, and talk shit about us. All right? We're the champions. Come get us. Okay? Rapaziada, o cara aí enlouqueceu, né? E quis provocar o Flamengo aí, os flamenguistas, né? Que estavam zoando o Botafogo porque tinha ganhado a Supercopa em cima deles. E também eles tinham perdido a Recopa, né? Perderam aí a Recopa pro Racing, né? E ele aqui falando que praticamente que esses torneios não valem nada. O cara tá de brincadeira, é um brincalhão mesmo falando disso. Tá de sacanagem. E vamos ver aqui também um corte da Jovem Pan Esportes falando, né, sobre o Flamengo e o Felipe Luiz aí. E a questão do Thiago Maia aí também, né, que o Inter tá devendo pro Flamengo e não quer pagar. Vamos dar uma olhada aqui. O Flamengo é o grande favorito para passar, né, para a final, porque venceu o primeiro jogo no estádio Newton Santos, tem a vantagem para o jogo de volta no Maracanã, onde vai ser o seu mando de campo. E o que eu sempre falo aqui, né, Mauro, do trabalho impressionante do Felipe Luiz, se concretiza ainda mais agora, porque saiu um levantamento e o Felipe Luiz é o técnico com maior invencibilidade no futebol brasileiro, tá? Ele tem 21 jogos de invencibilidade. 21 jogos sem perder. Aí eu vi algumas pessoas, né, que, nossa, na internet a galera gosta de criticar. Muitos dizendo, no Campeonato Carioca é mole. Só que estão esquecendo que ele pegou o Flamengo no Brasileiro e na Copa do Brasil. O Felipe Luiz pegou aí... Quantas rodadas ele pegou no Brasileiro, Mauro? Não me recordo, mas foi em setembro. Deve ter sido pelo menos umas 10 ou mais. Deve ser por aí, por volta de 10. 10. Deve ter pelo menos umas 10 rodadas no Campeonato Brasileiro. Pegou semifinais e finais da Copa do Brasil. 2 jogos contra o Corinthians e 2 jogos contra o Atlético Mineiro. Então não é só Campeonato Carioca. O cara pegou muita pedreira pela frente, ganhou ou empatou e jogando bem. O que é o mais impressionante. Agora, o impressionante também é o segundo, né? Porque você tem 21 jogos Felipe Luiz e o Carpini com 20 jogos pelo Vitória. Aí depois deles vem o Ramon Dias com 11. Ou seja, Felipe Luiz e Carpini muito à frente do Ramon Dias. Só deixando claro aqui, que o Kaique me mandou. São 24 jogos do Felipe Luiz.
8 apenas pelo Campeonato Carioca. Quase que eu cravei, hein, Bruninho? 11 jogos do Brasileirão, eu falei 10. 11 jogos pelo Campeonato Brasileiro. Ele teve 4 de Copa do Brasil, né? 4 pela Copa do Brasil, que foi o que eu falei, os 2 da semifinal e os 2 da final, e só 8 do Carioca. É uma marca impressionante, né, Mauro? Do Felipe Luiz, 21 jogos sem perder, e o principal, na minha opinião, na maioria deles jogando bem, Mauro César Pereira. E sabe o que eu acho interessante? Você dá uma importância a certos comentários tão patéticos. Por exemplo, foi só no Carioca. O cara que fala isso, comprovadamente, é um desinformado. Não, porque o Felipe Luiz foi o técnico do Flamengo contra o Atlético Mineiro, né? Na final, contra o Corinthians, na semifinal, com um homem a menos, inclusive com a expulsão do Bruno Henrique. Na Supercopa contra o Botafogo. Empatou com o Fluminense, venceu o Vasco já 2 vezes e o Botafogo de novo. O Flamengo já venceu o Vasco 2 vezes e o Botafogo 2 vezes. No Carioca. Empatou com o Fluminense. Carioca e Supercopa, né? Derrotou o Atlético Mineiro 2 vezes na final da Copa do Brasil. Derrotou e depois empatou com o Corinthians com homem a menos, se classificou. Ganhou do Inter, né, que estava disputando com ele uma posição ali no Brasileiro. É uma ótima campanha. Mas é o cara que fala isso, não presta atenção até, porque os jogos do Flamengo no Carioca, muitos não tiveram nem a presença dele, né? Foi aquele time de garotos que estava começando quando ele foi aos Estados Unidos com a equipe principal. Então, sei lá, qualquer argumentação nesse sentido é bobagem, assim, coisa de gente desinformada, que nem merece atenção. O Mauro César, trazendo a sua opinião, porque realmente são números impressionantes. E, Vamp, muitas vezes eu não gosto de me basear só em número, mas são números impressionantes jogando bem, né, Vamp? Isso que para mim é o melhor de tudo. E com títulos, porque o Felipe Luiz, todos os títulos que ele disputou, ele ganhou. Brasileiro, ele chegou matematicamente podendo ser campeão, mas praticamente impossível, porque já chegou distante do Palmeiras e do Botafogo. A Copa do Brasil e a Supercopa que ele teve como disputar desde que ele chegou, ele ganhou. E ele tem mais títulos do que derrota. Ele tem 2 títulos e só uma derrota, que foi pro Fluminense no Campeonato Brasileiro do ano passado. Então, eu estava vendo também, Tico, até uma entrevista, né, em relação até não só conquista, vitórias, ele falando até do próprio De La Cruz, né? Ele falou que tá tendo uma atenção especial com o De La Cruz, que o De La Cruz vai agradecer ele pro resto da vida lá no futuro, né? Tava vendo isso aí. E a única, né, provavelmente Fla-Flu, jamais o Volta Redonda vai reverter esse resultado de 4-0, né? E o Flamengo ali, tampouco o Vasco, mais que se esforça, tem que ganhar o Flamengo com 2 gols de diferença, muito complicado. E foi o Mano Menezes, né? Que foi o Fluminense que foi derrota pro Fluminense ou foi empate? Teve uma derrota e empate. Não, o brasileiro foi derrota. Então foi assim, que fez mais jogo duro, né? E você falando aí, o Arias, pra mim, é um dos principais jogadores, não do Brasil, da América Latina, não sei porque ainda ninguém tirou ele do Fluminense, teve proposta para ir pra Rússia, né, lá e tal, mas aqui dentro do Brasil mesmo, essas safras aí, essas cifras aí que o pessoal tá comprando jogadores brasileiros que atuam aqui no país, trazendo gente de fora, é um cara a ser bem olhado mesmo. Ele acabou de renovar o contrato, né? O Canóbio também começou a jogar bem ali na beirada. Fez uma semana muito boa, né? Vem de 2 goleadas, uma na Copa do Brasil, por 8-0, outra na semifinal do Carioca. Então vai ser um adversário a ser batido também, né? E esse Fla-Flu. Mas o Felipe Luiz está aí, né? Eu acho que ele vai querer ganhar tudo, né? A ambição de estar começando uma carreira de treinador, nada melhor do que começar com um monte de títulos, né? E o Flamengo leva isso, bota ele com o plantel que tem, né? Jogadores voltando, se recuperando, porque a jornada, a temporada de 2025 vai ser longa, né? Todo mundo aí brigando, Botafogo aí trazendo esse treinador, tentando se acertar, né? O Cruzeiro fez vários investimentos, que por enquanto ainda não estão dando retorno, mas, né, a principal competição tem um brasileiro, né? O Flamengo tem Libertadores, tem um Mundial de Clubes. E o Felipe Luiz começando muito melhor. O Flamengo está jogando muito melhor do que quando estava jogando com o Tite.
Ô Bruno, Felipe Luiz pelo Flamengo. 24 jogos, 17 vitórias, 6 empates e só uma derrota. Essa que foi pro Fluminense. E o que o Vamp falou é verdade. É a pedra no sapato do Felipe Luiz, por enquanto. Porque contra o Fluminense o Flamengo perdeu pelo Brasileiro e empatou. No Campeonato Carioca. São 44 gols marcados, 12 sofridos. 79,1% de aproveitamento. E detalhe, Bruno, um time ofensivo e que tá 16 jogos sem sofrer gols, tá? Ele tem 16 jogos sem sofrer gols. 3 títulos, contando o da Taça Guanabara. Ô, Tico, antes de o Bruno responder, só aquele negócio assim que você falou que fica um monte de gente te incomodando, que o Mauro falou que você fica incomodado com certas pessoas. Parece aqui, quando a Jovem Pan me contratou, aí falou, vai lá, o Marcelo, vai lá, já trabalha, já começa no domingo. Cheguei, beleza. Então tá aí, né, galera? Esse foi o vídeo aí, né? Galera falando sobre o Flamengo, né? E o Vampeta não, o Pilhado mostrando os números aí que o técnico Felipe Luiz tem com a equipe do Flamengo. Então é isso, esse foi o vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, obrigado por ter assistido até aqui, valeu, tamo junto, até a próxima.